A Bíblia diz em Jeremias, no capítulo 32, nos versículos de 1 a 44. Palavra que foi dita a Jeremias, da parte do Senhor, no 10º ano do reinado de Zedequias, rei de Judá, ou 18º ano do reinado de Nabucodonosor. Agora estamos caminhando já para o final, para o último rei, o reinado que Jeremias profetizou. E isso já no exílio, já sob a influência, o poder da Babilônia, de Nabucodonosor. Ora, nesse tempo o exército do rei da Babilônia cercava Jerusalém e o profeta Jeremias estava preso no pátio da guarda que estava no palácio do rei de Judá. Nós sabemos que as outras cidades já haviam sido tomadas, destruídas, queimadas, tudo já tinha acontecido. Mas Jerusalém, vimos, já estudamos, o cerco, sitiada, porque era murada, fortificada, era uma fortaleza. E Jeremias estava preso no pátio da guarda. Por quê? Porque os falsos profetas diziam que não ia acontecer nada. E Jeremias disse desde o início o que ia acontecer. E quem está estudando também já está sabendo a história, né? Quem está aqui firme conosco. 3. Pois Zedequias, rei de Judá, o havia encerrado, quer dizer, preso, aprisionado, dizendo: como você ousa profetizar que o Senhor Deus disse que entregará esta cidade nas mãos do rei da Babilônia e que este a conquistará? Como ousa dizer que Zedequias, rei de Judá, não escapará das mãos dos caldeus, mas infalivelmente será entregue nas mãos do rei da Babilônia, vindo a falar com ele pessoalmente, vendo-o face a face? Como ousa profetizar que ele levará Zedequias para a Babilônia, onde ficará até que o Senhor atente para ele, como ele mesmo disse, e que, se lutarmos contra os caldeus, não seremos bem-sucedidos? Então, assim, tudo que Jeremias profetizou aconteceu. Ponto a ponto. Tudo, tudo, tudo. Nenhuma das palavras caiu. Mas mesmo assim, os falsos profetas estavam livres e o profeta verdadeiro estava preso. 6. Jeremias disse: a palavra do Senhor veio a mim, dizendo: eis que Anamel, filho de seu tio Salum, virá falar com você, dizendo: compre o meu campo que está em Anatote, pois pela lei a respeito do resgate, compete a você comprá-lo. Então, exatamente como o Senhor tinha dito, Anamel, filho de meu tio, veio falar comigo no pátio da guarda e me disse: compre o meu campo que está em Anatote, na terra de Benjamim, porque você tem o direito de posse e de resgate. Compre. Então entendi que isto era a palavra do Senhor. Assim comprei de Anamel, filho de meu tio, o campo que está em Anatote, e pesei o dinheiro para ele, 200 gramas de prata. Assinei a escritura, fechei-a com selo, chamei testemunhas e pesei o dinheiro numa balança. Peguei a escritura da compra, tanto a selada, que continha o contrato e as condições, como a cópia aberta. E entreguei essa escritura da compra a Baruque, filho de Nerias, filho de Maazeias, na presença de Anamel, filho de meu tio, na presença das testemunhas que assinaram a escritura da compra, e na presença de todos os judeus que estavam sentados no pátio da guarda.
Na presença deles, dei uma ordem a Baruque, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: Pegue estas escrituras da compra, tanto a selada como a aberta, e coloque-as num vaso de barro, para que se conservem por muitos dias. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: Ainda se comprarão casas, campos e vinhas nessa terra. O que Deus estava querendo? Por que esse ato profético? O que tu entende? Não era o fim. Nós já sabemos o fim da história. 70 anos de exílio. 70 anos. Mas havia um remanescente fiel. Havia um resto. Havia um povo que ia voltar. Deus não ia exterminar, aniquilar, acabar, destruir totalmente, completamente seu povo, porque havia uma promessa. O Senhor Jesus tinha que vir da linhagem de Judá, de Davi. Ele seria chamado e conhecido como filho de Davi. Então não podia acabar Jerusalém, não podia acabar Judá. Então é um ato profético que indica o quê? A vida vai continuar. Tu vai comprar terra, lembra? Tu vai construir casa, tu vai plantar pomar. Pomar, gente. Tu tem que fazer as mudas, plantar semente, crescer o fruto. Vai ter vida, vai ter continuidade. Mas vão ter que passar. Vai ter o processo, vai ter o exílio, vai ter... Isso vai acontecer com Jerusalém. Só que parecia inacreditável, né? Não, o rio não vai subir. Isso não vai acontecer. Isso não existe. E acontece. Não, mas eu tô seguro. Não, a água não vai subir até aqui. Subiu. Não, mas chegou até tal tempo. 80 anos depois. Eu tô falando nós aqui, né? Da nossa realidade, dos nossos dias. Quando Deus diz que alguma coisa vai acontecer, é porque vai acontecer. E quando Deus diz que não vai acontecer, é porque não vai acontecer. Então, por que a gente está estudando a Bíblia? Por que a gente está aqui em 2024, diariamente lendo a Bíblia, estudando a palavra de Deus? Porque o que nos importa não é o que esse ou aquele fala, mas o que a Bíblia diz, o que a Bíblia ensina. E o que a gente está vendo aqui? Que Jeremias era o único que obedecia. Não o único, eu quero dizer como profeta. O único que falava a verdade. O único que falava o que Deus mandava ele falar. E ele sofreu todas as consequências negativas por obedecer a Deus. E aí tu pensa, mas e os que mentiam, desobedeciam e faziam? Estavam bem. Então, parece que às vezes as coisas estão invertidas. Mas é só tu ter fé. Ah, mas ter fé é muito difícil. É, mas sem fé é impossível agradar a Deus. E a fé vem pelo ouvir, vem pelo meditar na palavra de Deus, estudar. Então eu fico muito feliz de saber que vocês estão aí do outro lado, lendo a Bíblia, estudando, aprendendo toda a história de Israel, que é a nossa história. Saber como Deus age, como Deus se comporta, como Deus fala, como Deus usa as pessoas, reis, reinos, impérios, governos, a natureza. Tudo isso está nos ensinando tanto. Estamos aprendendo tanto da soberania de Deus, do poder de Deus, das decisões de Deus. E aqui tá claro, é para comprar terra. Para que tu vai comprar uma terra? Porque tu vai ter que construir casas, porque tu vai ter que ter propriedades. A vida vai continuar. Não joga tudo fora, não. Tu vai ter que recomeçar, tu vai ter que reconstruir.
tem ruína, tem destruição, no caso, estão sitiados, mas vai ter uma reviravolta. Vai ter uma reviravolta. 16. Depois que dei a escritura da compra a Baruque, filho de Nerias, orei ao Senhor, dizendo: Ah, Senhor Deus, eis que tu fizeste os céus e a terra, com o teu grande poder e com o teu braço estendido. Nada é demasiadamente difícil para ti. Olha se isso aí tu não tem que sublinhar também. Olha que isso não tem que chamar atenção. Se Deus fez os céus, se Deus fez a terra com grande poder, se Ele é o Criador, se tu acredita nisso, Ele ia dar para alguém controlar? Ele é o Criador, Ele é o Todo-Poderoso, o braço dele está estendido e nada é demasiadamente difícil para Deus. Então tema ao Senhor, adore ao Senhor, ore ao Senhor, respeite, reverencie ao Senhor, sirva ao Senhor, obedeça ao Senhor, obedeça a sua palavra. Ele vai falar contigo. Tu fazes misericórdia até 1000 gerações. O que a gente viu no outro vídeo? Diante do caos, da catástrofe, da tragédia, da calamidade, da desgraça, o que sobe para nós? Pedir misericórdia, clamar misericórdia, chorar, lamentar, prantear, se afligir na presença de Deus, para que Ele se incline e tenha misericórdia. E Ele faz misericórdia até 1000 gerações. Mas, porém, contudo, todavia, Ele retribui a iniquidade dos pais nos filhos. Tu és o grande, o poderoso Deus, cujo nome é Senhor dos Exércitos. Nós sabemos que pais não pagavam suas dívidas e os filhos eram escravizados, tornados escravos. Aí tu vai dizer, isso é injusto. A gente viu no outro vídeo, de que a alma que pecar, essa morrerá, cada um vai dar conta de si mesmo a Deus. Mas Deus está bem claro falando que existem bênçãos que passam de gerações, existem maldições que também passam por gerações. Davi pecou, foi Davi que pecou, mas o filhinho dele morreu. Adonias morreu, Absalão morreu, Amnon morreu, Tamar foi violada. Meu Deus! Davi pecou, mas os filhos sofreram a consequência. Não é só a gen, cor dos olhos, cabelo, que passa de pai para filho. Tem que haver discernimento sobre isso. Existem sim maldições gravíssimas. Adão pecou. Adão e Eva comeram o fruto. E Caim matou Abel. Nós sabemos da história de Noé, que era um homem temente a Deus, fiel, que se desviava do mal, obediente. Quando saiu da arca, plantou uma vinha, bebeu, tomou um porre, como a gente diz no popular, embebedou-se. E aí começou a dançar nu. Tem vídeo no canal sobre isso. E aí o filho não podia ser amaldiçoado, ele amaldiçoou o neto. Porque se o filho já estava abençoado, como é que tu vai amaldiçoar quem já tinha benção? Aí é piada. A gente estudou em Deuteronômio as bênçãos no capítulo, as maldições, né? Então, já estava abençoado, não podia ser amaldiçoado. Então, o que aconteceu? O neto foi amaldiçoado. Eu podia ficar discorrendo sobre isso, falando, porque tem pessoas que não entendem, não aceitam, não concordam, querem arrancar essa página da Bíblia, querem tirar. Mas não é assim que funciona. Só o sangue de Jesus. Só Jesus levou a toda a maldição no madeiro. Só aquele homem ou aquela mulher que se levanta no nome do Senhor Jesus para quebrar toda essa maldição. Então o que está dizendo aqui? Tu fazes misericórdia até 1000 gerações, mas também retribuis
a iniquidade dos pais nos filhos. Tu és o grande, o poderoso Deus, cujo nome é Senhor dos Exércitos, grande em conselho e magnífico em obras. Os teus olhos estão abertos sobre todos os caminhos dos filhos dos homens. Quer dizer, ninguém escapa. Não existe crime perfeito. Deus vê tudo, Deus sabe tudo, Deus conhece tudo. E o assassino vai fugir até encontrar a cova. Também estudamos isso. Os teus olhos estão abertos sobre todos os caminhos dos filhos dos homens, para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas obras. Então está bem claro que a alma que pecar, essa morrerá. Cada um dará conta de si mesmo a Deus. Mas pais, mães, têm autoridade sobre filhos. Os filhos são herança do Senhor para aqueles pais, para aquelas mães. Então, de novo, quando tu tem uma posição de autoridade e tu peca, e tu erra, e tu desobedece, tu traz a ira de Deus sobre a tua vida e sobre a dos teus filhos, porque eles estão subordinados, subjugados. Por isso que é tão grave, por isso que é tão sério as pessoas que falam, que amaldiçoam. Tu vai te alimentar do fruto, o que tu faz, o que tu fala, por gerações. E aí tu vê um vô sofrendo por um neto, por um bisneto, por um filho. Só o sangue de Jesus. Se tu é o único crente, o único salvo, o único cristão, o único que tem o sangue de Jesus, te levanta poderoso, poderosa na tua família, para romper, para quebrar toda essa maldição, todo esse pecado. 20. Fizeste sinais e maravilhas na terra do Egito, até o dia de hoje. Outro exemplo. Os murmuradores, eles eram filhos de quem? Dos escravos. Morreram todos no deserto. Aí aqueles que morreram, os filhos daqueles, é que entraram na terra prometida. Então como que tu não entende que as maldições existem e que as bênçãos também existem? Eu quando eu paro assim, eu volto um pouquinho, tá? Fizeste sinais e maravilhas na terra do Egito até o dia de hoje, tanto em Israel como em toda a humanidade. E assim adquiriste a fama que tens até o dia de hoje. Então, o que aconteceu no Egito? Aconteceu com toda a humanidade, é o que ele está dizendo, ó. Sinais e maravilhas na terra do Egito até o dia de hoje, tanto em Israel como em toda a humanidade. Por quê? Porque o pecado é um problema da humanidade, do ser humano. Todos pecamos, todos pecaram, todos estão destituídos da glória, da graça de Deus. O pecado traz a morte. Todos precisam de salvação, de Salvador, de perdão de pecados, do sangue de Jesus. Tiraste o teu povo de Israel da terra do Egito com sinais e maravilhas. Com mão poderosa e braço estendido e com grande espanto. Então aqui está falando aqui do poder, da soberania de Deus. Ele deste esta terra que com juramento prometeste a seus pais, terra que mana leite e mel. Então tu pensa assim, Deus fez tudo isso para dar Israel para o povo, né? Para dar a nação. E agora eles vão perder tudo pelo mesmo Deus que deu para eles. É como um pai que compra um brinquedo caro pro filho, que o filho queria demais. Ele dá, e o filho brinca, e o filho é tão feliz. E daqui a pouco o filho começa a fazer coisas erradas com aquele brinquedo. E começa a ensinar coisas erradas pros amiguinhos. Sei lá. E aí o pai faz o quê? Tira o brinquedo. Proíbe a criança de brincar. Manda os amiguinhos para bem longe. E deixa a criança de castigo por muito tempo, até que a criança entenda, até que a criança se arrependa, até que a criança corrija, emenda os seus caminhos, suas ações. Aí depois ela pode brincar de novo, porque agora ela vai saber brincar, ela vai saber cuidar, e agora ela vai dar um bom exemplo para os amiguinhos. Ela vai poder
ser bênção. Um exemplo meio simples, meio singelo, mas eu acho que tem a ver. Deus deu a terra para Israel, terra que mana leite e mel. E eles fizeram o quê? Infamaram a terra, contaminaram, poluíram, corromperam, desgraçaram a terra, amaldiçoaram a terra. Então vocês perderão a terra, vocês ficarão numa terra estranha, vocês serão escravos, exilados, e terão que viver e reconstruir suas vidas lá. Quando vocês aprenderem a lição, quando vocês forem exemplo para as nações, vocês voltam para a casa de vocês. Terra que mana leite e mel. Entraram nela e dela tomaram posse, mas não obedeceram à tua voz, nem andaram na tua lei. De tudo o que lhes mandaste que fizeste, nada fizeram. Olha que dor esta frase, olha que dor este versículo. De tudo o que Deus mandou o povo fazer, eles não fizeram nada. Eles não fizeram, eles não obedeceram, eles não seguiram, eles não temeram a Deus. O Deus que tinha dado tudo aquilo para eles. Por isso trouxeste sobre eles todo este mal. Tem alguma dúvida? Não está extremamente claro e explicado? Desobedeceram, receberam todo este mal. 24. Eis que rampas de ataque já foram construídas ao redor da cidade, para ser tomada, e a cidade vencida pela espada, pela fome e pela peste, cairá nas mãos dos caldeus que lutam contra ela. Como vês, aquilo que disseste aconteceu. No entanto, Senhor Deus, tu me disseste, compra o campo por dinheiro e chame testemunhas, embora a cidade já esteja sendo entregue nas mãos dos caldeus. Então, assim, ó, é maravilhoso o poder de Deus. Como Deus guarda os que são dele. A intimidade do Senhor é para os que o temem. Deus não faz nada sem falar para os seus amigos, os profetas. Eu não chamo mais vocês de servos, mas de amigos. Deus guarda, Deus protege, Deus livra. Deus manda anjo para salvar Ló. Mesmo que Ló, a esposa, os filhos, aquela história toda horrorosa. Mas Deus faz isso. A cidade sitiada, rampas. A gente estudou isso aqui também já. O desespero, a morte, a fome, a promiscuidade, a loucura, um horror. É o fim decretado. Mas tu, meu filho, tu, meu servo, tu vai comprar o terreno. Tu vai lavrar a escritura. — 26. Tu tá entendendo? Então a palavra do Senhor veio a Jeremias dizendo: Eis que eu sou o Senhor, o Deus de toda a humanidade. Será que existe algo demasiadamente difícil para mim? Tem algum limite para Deus? Tem alguém que pode dizer alguma coisa para Deus? Tem alguém que pode aconselhar o Senhor? Tem alguém que pode dizer o que Deus pode fazer ou não pode fazer? Até onde Deus pode ir ou não? Que nem Pilatos falou para Jesus: tu não sabe que eu tenho autoridade para te matar, para te prender, para te soltar? Nenhuma autoridade tu teria se do céu não te fosse dada. É a mesma coisa. Nabucodonosor podia fazer o que Deus permitisse que ele fizesse. Ele não podia ir 1 milímetro a mais. Deus traz juízo através dos inimigos. Deus usa ferramentas, instrumentos para que a sua vontade se cumpra. A sua soberania, o seu poder, a sua autoridade é exercida muitas vezes através dos inimigos. E no caso de Israel, isso acontecia direto, o tempo todo. E vimos que uma das maldições é os inimigos se aproveitarem de nós. E uma das bênçãos é os inimigos fugirem de nós.
28. Portanto, assim diz o Senhor: eis que entregarei esta cidade nas mãos dos caldeus, nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e ele a tomará. Pensa que o resto tudo já estava destruído, desolado, tudo. Só faltava Jerusalém. E o templo, e todas as profecias. Os caldeus que lutam contra esta cidade entrarão nela, porão fogo nesta cidade e queimarão as casas sobre cujos terraços queimaram incenso a Baal e ofereceram libações a outros deuses para me provocarem a ira. Aqui fica bem claro, ó. Olha se não tá bem claro. Olha na tua Bíblia. Me diz se na tua Bíblia não tá escrito a mesma coisa aqui. Os caldeus, né? Os babilônicos, os inimigos, eles lutam contra a cidade, contra Jerusalém. Eles vão tomar, sitiar, acabar, destruir, queimar, tá? Eles vão entrar nela e vão pôr fogo nessa cidade. E queimarão as casas sobre cujos terraços queimaram incenso a Baal. Então, especificamente, tu tá vendo? Povo de Deus, Jerusalém, Judá, cidade do Deus vivo, eles estavam queimando incenso a Baal, adorando falsos deuses, ídolos, imagens, esculturas, principados, potestades, divindades, entidades. Essas casas, especificamente, que ofereceram libações a outros deuses, serão queimadas, serão destruídas, especificamente. Tá vendo o que Deus está salientando, ressaltando? Então, o que provocou a ira de Deus? O pecado. Mas e a idolatria? E a feitiçaria? E a rebeldia? E a rebelião? E a prostituição? E a infidelidade? A traição? Adorar falsos deuses. 30. Porque os filhos de Israel e os filhos de Judá só fizeram o que é mal aos meus olhos desde a sua mocidade. Tudo que os filhos de Israel fizeram foi provocar-me a ira com as obras das suas mãos, diz o Senhor. Porque esta cidade, desde o dia em que a construíram até o dia de hoje, tem servido para provocar a minha ira e o meu furor. Por isso vou removê-la da minha presença, por causa de toda a maldade que os filhos de Israel e os filhos de Judá fizeram para me provocarem a ira. Eles, presta atenção, sublinha aí, eles, os seus reis, as suas autoridades, os seus sacerdotes e os seus profetas, bem como o povo de Judá e os moradores de Jerusalém. Então, olha só, várias vezes, ira, furor, quer dizer, Deus perdeu a paciência, transbordou, explodiu, não deu, chega, encheu, né? Ira, muita ira. Aí fala dos reis, quer dizer, reis, prefeitos, governadores, presidentes, autoridades, aqueles que têm poder. A autoridade pode ser judiciária, pode ser juiz, pode ser vereador, deputado, senador. Autoridades, pessoas investidas de autoridade, de poder, caneta, governo, tá? Sacerdotes e seus profetas, que quer dizer os religiosos, os líderes espirituais, aqueles que tinham que ensinar o povo, que tinham que falar a verdade, que tinham que ensinar a Bíblia, que tinham que pastorear, que tinham que proteger. Vocês estão entendendo? E o povo, e os moradores. Todos provocaram a ira ao Senhor, e todos serão punidos, castigados. Eles me viraram as costas e não o rosto. E embora eu os ensinasse sempre de novo, eles não quiseram ouvir para receberem advertência. Pelo contrário, puseram as suas abominações no templo que se chama pelo meu nome para o profanarem. Então, além de adorar nos altos, nos montes, os incensos, aquela coisa toda que a gente já estudou, se tu tá acompanhando com a gente desde o início, o templo foi profanado. O templo, a casa de Deus, lembra a emoção que foi a gente ter visto tudo que foi
separado por Davi e Salomão para construir o templo. Este templo. Colocaram suas abominações. Do que ele está falando? De imagem de escultura, de ídolos. Ouro, prata, bronze, madeira. Edificaram os altos de Baal que estão no vale de Ben-Rinom para queimarem os seus filhos e as suas filhas em sacrifício a Moloque. Algo que nunca lhes ordenei, nem me passou pela mente que fizessem tal abominação para levarem Judá a pecar. Então, o nível dos pecados, a gravidade é tanta que não dá para entrar em muitos detalhes, principalmente aqui no YouTube. Agora, pois, 36. Agora, pois, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a respeito desta cidade, da qual vocês dizem que já foi entregue nas mãos do rei da Babilônia, pela espada, pela fome e pela peste. Eis que eu os congregarei de todas as terras, para onde os dispersei na minha ira, no meu furor e na minha grande indignação. Eu os farei voltar a este lugar, e farei com que nele habitem em segurança. Eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Eu lhes darei um só coração e um só caminho, para que me temam todos os dias, para o seu próprio bem e o bem de seus filhos. Farei com eles uma aliança eterna, segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem. Porei o meu temor no coração deles, para que nunca se afastem de mim. Terei alegria em lhes fazer o bem, e os plantarei firmemente nesta terra, de todo o meu coração e de toda a minha alma. Olha a promessa de esperança, de amor, de reconstituição, de restituição, de restauração. Porque assim diz o Senhor, assim como fiz vir sobre este povo todo este grande mal, assim lhes trarei todo o bem que lhes estou prometendo. Ainda se comprarão campos nesta terra, da qual vocês dizem, está deserta, sem pessoas e sem animais, foi entregue nas mãos dos caldeus. Comprarão campos por dinheiro, assinarão as escrituras e as fecharão com selos, e chamarão testemunhas na terra de Benjamim, nos arredores de Jerusalém, nas cidades de Judá, nas cidades da região montanhosa, nas cidades de Cefelá e nas cidades do sul, porque eu os trarei de volta do cativeiro, diz o Senhor. De todo o coração e de toda a minha alma, Deus vai fazer isso. É do coração de Deus, é da alma de Deus que vem essa promessa. Ele ama Israel. Assim diz o Senhor, eu lhes darei um só coração e um só caminho, para que me temam todos os dias. Farei com eles aliança eterna, me alegrarei por causa deles e lhes farei bem. Os plantarei nesta terra de todo o meu coração e de toda a minha alma. Deus vai restaurar Israel.